a gente hoje tá aqui para falar para vocês de um assunto muito bacana, de como que a nossa história, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, influencia a nossa vida. É isso, doutora Marília? Na verdade, o que inspirou a gente escolher esse tema foi justamente o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Que foi justamente a perda de dois incêndios que a gente teve na Biblioteca de Alexandria, né? No Maranhão, e o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? E ali se queima a nossa história, muito da nossa história, né? Então, coisas que são irrecuperáveis, nós não vamos ter mais como recuperar esse acervo todo que a gente tem. Nós podemos ter imagens, mas as peças a gente não vai mais conseguir recuperar. E o trabalho da vida de tanta gente, né? Tanta gente, e assim, é um descaso muito grande com a nossa história. E isso traz algo que tem a ver com a nossa identidade enquanto brasileiros, né? O quanto nós valorizamos essa história que nós temos, da onde viemos, o que nos constituiu enquanto o povo que somos hoje. Isso também acontece com nós, a nossa personalidade. Muitas vezes as pessoas não entendem por que às vezes um filho adotado quer saber sobre a sua origem, né? Porque todos nós temos essa necessidade inata em nós, é uma coisa muito inata em nós de buscar a nossa origem, saber de onde nós viemos. Mesmo que depois que a gente saiba, a gente diga, ok, mas eu amo meus pais, a minha história real, eu valorizo essa história que eu tenho com os meus pais adotivos, essa é a minha família. Mas eu quero saber de onde eu vim. Então é muito importante que as famílias entendam que muito da valorização do filho, a sua família depende dos próprios pais e dos familiares, de contar a história da sua família, mesmo os erros e também os acertos. Porque se teve erros, se teve pessoas da família, seja avós ou pais que cometeram erros, ele também pode se ver como alguém que está ali para superar aquela história da família, né? Às vezes você vê, inclusive mulheres que dizem, olha, a minha missão é quebrar com elos de sofrimento das mulheres da minha família. Porque às vezes as mulheres passaram por muita agressão física, né? Às vezes até violência sexual na sua família, e elas dizem, não, eu vim para romper com essa corrente que está se passando de geração em geração. Então, mas para você romper, você tem que saber qual é a tua história. E nós tínhamos uma cultura de umas 2 décadas a 3 décadas atrás que as pessoas não contavam os problemas. Tudo era muito escondido, né? Isso fazia com que as pessoas não entendessem de onde aconteciam determinadas situações na vida dela, por que ela tinha determinadas sensações, por que aquilo estava acontecendo na vida dela. Porque a gente tem essa história de família que nos acompanha. E mesmo que as pessoas não nos contem, nós temos as memórias celulares. A neurociência fala que nós trazemos memórias até de 3 gerações anteriores à nossa. Isso em forma de sensação, de sentimentos, que às vezes a gente não sabe por que está sentindo aquilo. Então, no momento em que você conta a história, você permite que o teu filho tenha acesso a essa história, ele pode compreender muita coisa do que ele vive, do que ele sente. Desde a gestação, quem são os seus avós, de onde eles vieram, se são imigrantes, se não são imigrantes, se nasceram daqui, se tem uma relação de imigrantes com os africanos que aqui se conheceram e formou uma família, que preconceitos viveram, por que você às vezes se sente tão diferente? Muitas vezes isso tem a ver com toda a história que forma até chegar a você. Então é muito importante a gente contar a história. E a gente percebe que isso vem se perdendo, né? Eu lembro de que nós íamos à casa das minhas tias e quando chegávamos, a primeira coisa que eles traziam eram os álbuns de fotografia. E através das fotos a gente contava as histórias e ria dos momentos que passou, e elas riam, e as pessoas mais velhas riam e contavam as histórias pra gente. E isso a gente acaba se perdendo até por conta da tecnologia que a gente na verdade a gente vai pegar mais, o quê? Vai abrir o notebook, né? Vai pegar o tablet ou vai pegar o celular para mostrar as fotos, né? A gente não tem mais essa questão física do álbum de fotografia, que realmente é uma forma de história. É como se fosse o livro da família, ou aquelas caixas de fotos, né? Que tá lá tudo misturado, e aí você vai aleatoriamente pegando uma e contando a história. Então, isso faz parte de você saber de onde você veio, quem você é. Isso dá um senso de identidade, de individuação muito importante. Então, é importante que, para teu filho te admirar, para o teu filho amar a tua família e admirar a tua família, tem que saber a tua história. A gente não ama quem a gente não conhece, né? Não. E é muito bonito. Eu não atendo muitas crianças, eu atendo poucas crianças, mas é muito bonito quando você vê eles contando com orgulho, né, da sua família, da sua história, de quem é o tio, o avô, de onde veio o avô. É muito bonito, porque ele vai ter um senso de valorização da sua própria família. Então ele não vai precisar buscar grandes heróis fora, porque ele tem os heróis na própria família.
Ele contar, saber, olha, meu bisavô lutou na guerra, os meus avós vieram de navio para o Brasil, meus tataravós vieram de navio para o Brasil. Quer dizer, isso faz com que eles tenham essa sensação de, eu sou capaz de desafiar, faz parte da minha família, faz parte da minha história, enfrentar dificuldades. O meu avô teve uma falência, mas depois ele se reergueu. Olha que legal. Então, às vezes na vida a gente tem problemas, mas a gente consegue se reerguer, faz parte da tua história, está aí dentro de você. Então, é muito bonito isso. E aí a criança, ela fica fazendo parte, ela sente que ela faz parte daquele grupo. E não que ela tem que buscar heróis fora, que ela tem que buscar referências externas. Ela vai encontrar referência ali na família. Doutora Marinha, isso muda quem somos num contexto geral de como a gente se lida com a sociedade, lida com a gente mesmo? Quando você aprende a respeitar a sua história, você aprende a respeitar a história do outro. Você aprende a respeitar a história do teu país, né? Talvez se nós tivéssemos mais isso na nossa sociedade, a gente teria mais cuidado com os nossos museus, com as nossas bibliotecas, com as nossas escolas, com nossos monumentos históricos, né? Porque você dizer, aqui conta-se uma história, né? A gente só não vai repetir os erros do passado se a gente conhecer o nosso passado, né? Apesar de ser psicóloga, eu sou apaixonada por história. Tanto que fui casada com uma historiadora e minha filha é acadêmica de história. Então, a história faz parte da minha vida. E a gente só entende realmente como e o que a gente está vivendo hoje se você estudar a história. E no consultório eu só entendo o meu paciente o momento que ele está vivendo se eu entender a história dele. Mesmo que eu não vá focar no passado dele, que eu vou focar no presente para o futuro, eu tenho que entender a história dele para compreender como ele chegou ali. E aí sim eu consegui fazer com que ele possa superar aquilo que está de alguma maneira limitando a vida dele. E quando a gente fala em descaso com a nossa história, como ocorreu no Rio de Janeiro, né, um incêndio, enfim, desastroso, uma perca irreparável para brasileiros e estrangeiros também, porque ele era trabalhos da humanidade toda. Ele era um patrimônio né? mundial, né? Porque ele tinha peças do Egito, tinha peças da América Latina, da Europa. Mais de 200 milhões de itens catalogados, sim, né? Então, é uma perca que a gente não consegue nem mensurar isso. E a gente começa a olhar para a nossa comunidade, aqui para Joinville, e eu me deparei pensando no Museu Nosso do Sambaqui, que vive passando por cheias, né? Sempre. E continua ali com aquele descaso também. Então, vale a reflexão também, né, doutora Vale Marinha? a reflexão. Então, a gente começa do micro e vai para o macro, né? Ou hoje, talvez, uma situação macro, que é o Museu Nacional, vai nos levar a pensar aqui em Joinville e também pensar nas nossas famílias. De que maneira a gente está preservando a história das nossas famílias? De que maneira eu estou honrando a história da minha família? Né? Você precisa honrar a história da sua família, né? Não é só um mandamento religioso honrar pai e mãe. Isso é uma verdade dentro da psicologia também. Você tem que honrar os teus antepassados, o teu pai, a tua mãe, para que você possa sentir um sujeito que se constituiu como sujeito e que tem uma história e que vai continuar essa história. Em alguns momentos superando dificuldades, quebrando com elos de dor, de sofrimento, mas vai continuar essa história, né? E quando a gente fala de história da nossa família, enfim, do que passamos, a gente também fala da história dos povos que viveram aqui antes de nós. Com certeza. Então, como é importante levar essas crianças também para esses museus e saberem de onde vieram, né? De onde esse povo veio, de onde essa civilização veio. A história deveria ser apaixonante para todas as crianças, mas depende da maneira como você apresenta a história para a criança. Por isso que quando você conta a história da família, para ela é importante começar desde pequenininho, porque naquele momento, todo mundo, quem tem filhos, né, ou que já conviveu com criança, percebe. A criança até uma determinada idade, o olhar dela está para a família. Né? Os olhos brilham para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Depois, não adianta você querer resgatar isso lá no final da adolescência, onde ele vai estar voltado para onde? Para o mundo externo, para o grupo de amigos. Aí ele vai se identificar com o grupo de amigos e não tanto com a família. Então, essa base tem que ser feita desde pequeno. Então, nas escolas, com relação à história da cidade, do país, né? E respeito a toda a história do patrimônio mundial que a gente tem, mas em casa tem que ter esse respeito com a história da família. Né? Quem são a família, como constituiu essa família. E essa base fortalecida, eu creio, e daí é tu que vai me dizer isso, mas que é um alicerce até para a gente ter adolescentes menos problemáticos, que não vão consumir drogas, ou enfim, porque sabem que tudo que já passou na família, sabe que o quanto o pai e a mãe vão ficar tristes, enfim, eles vão estar mais sólidos para enfrentar e dizer não para o mundo lá fora. Tudo o que nós fizermos para fortalecer a confiança, uma estruturação saudável de personalidade, é uma atitude de proteção com relação ao teu adolescente, né? Porque ele vai conseguir dizer mais não para aquilo que não faz bem a ele.
Então, se ele tem um senso de identidade familiar, ele tem um senso de pertencimento familiar e ele sente orgulho disso, independente da história que é, ele sente que ele faz parte de algo, ele vai estar menos vulnerável às drogas. Então, às vezes os pais ficam tão apavorados em querer cercear o filho com relação a amigos, a ambientes, quando na verdade estão pecando por não fortalecer esse senso de família, esse senso de identidade, de valorização. Isso vai dar mais segurança do que você se preocupar tanto com quem ele está falando. Porque se o teu filho tem esse senso, ele sente a que mundo ele pertence, a que família ele pertence, e ele tem essa admiração pela história da família, pelo pai, pela mãe, ele não vai querer decepcionar. E ele vai conseguir dizer não para esse colega que está oferecendo ou está provocando ele, do tipo, você é frouxo, você não vai experimentar. Ele vai dizer assim, eu sou frouxo mesmo, se para isso aí eu sou frouxo, não tem problema não. Porque ele tem esse senso de identidade, de fortalecimento que vem da família. Doutora Marina, e quando é o contrário? Quando eu tenho uma família, por exemplo, que não tem uma história legal, tá? Como a gente já sabe que acontece em grande parte da família brasileira, às vezes o pai e mãe foram presos, os avós também, enfim, e essa criança, ela cai numa tia, por exemplo, vamos ser, né? E essa tia fala, ela também tem que contar toda essa história, é importante que ele saiba essa história. Tem que contar, ela pode contar essa história, não no sentido digamos, tornar pior ainda a história. Ela pode colocar, olha, você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de fazer o que o seu pai e a sua mãe não puderam fazer ou não conseguiram perceber que seria importante fazer. Você tem uma escolha. Você pode repetir a história dos seus pais ou você pode honrar eles e mostrar para eles que você vai ser diferente, que você vai ser feliz, que você vai fazer a diferença no mundo. Então, depende muito da maneira como você vai apresentar isso. A gente não veio aqui para repetir histórias, a gente veio aqui para fazer a nossa história. E para fazer essa continuidade de maneira feliz, uma maneira honrosa, vitoriosa. E a gente pode colocar isso para a criança, mesmo se o pai está preso, mesmo se a mãe, de repente, é prostituta. O que você vai fazer com isso? Você não precisa repetir essa história. Você está aqui agora, você pode escolher, você tem a chance de fazer diferente. E é o que a gente fala também nesse Setembro Amarelo, de que as pessoas podem escolher fazer diferente. Né, a gente vai falar mais sobre isso, né, Ana? Vamos falar, porque é um tema extremamente importante e que a gente tem que desmistificar muita coisa e entender que é um sofrimento real, né? São vários os fatores envolvidos no suicídio, mas entender principalmente que não é algo para a gente minimizar, a gente tem que ficar atento e tomar as atitudes que tem que tomar enquanto amigo, enquanto família, enquanto profissional da saúde. A gente tem que fazer a nossa parte para ajudar essas pessoas, porque a maioria dos suicídios não acontece porque a pessoa deseja morrer. A maioria dos suicídios acontece porque a pessoa deseja parar o sofrimento. Então o foco dela não é a morte, o foco dela é cessar o sofrimento. E isso faz toda a diferença, porque a gente tem que entender que a pessoa, ela não quer acabar com a vida dela. Ela só não está conseguindo suportar o nível de sofrimento. E se a gente entender isso, fica mais fácil a gente acessar essa pessoa para ajudar ela a encontrar um sentido para a vida dela e entender que aquele sofrimento, porque não é sofrimento que dure para sempre, né? Felizmente, tudo na vida passa, até mesmo aquela dor imensa que a gente sente. Aí semana que vem a gente volta para falar disso? Com certeza. Gente, então, olha, semana que vem tem mais doutora Marina ao vivo aqui com a gente no Melhor da Tarde. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente no 99590566. Depois a gente manda o WhatsApp, a dona Marina responde, porque hoje... Com certeza, hoje deu tempo hoje, né? Hoje, a gente responde na próxima, sem problema nenhum. Doutora Marina, muito obrigada, viu? Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Você sabe que eu adoro estar aqui com você e poder estar, a gente de alguma maneira, trazendo um conhecimento da psicologia para as pessoas. Gente, a gente vai para o intervalo, é 2 minutinhos. Não sai daí, porque ainda tem muita coisa boa para você aqui no Melhor da Tarde, viu? Beijinho, 2 minutinhos, eu tô de volta.